Our first speaker is Patricia Antunes. Patricia Antunes is a PhD student in mathematics and applications in the University of Beira Interior, master's degree in education in mathematics didactics with postgraduate studies in special education, cognitive and motor domain, and graduated in basic education, variant in mathematics and natural sciences. The theme of his master's degree was inserted in the area of descriptive statistics, more specifically in two-dimensional distributions, with the objective to understand the learning process and the difficulties concerning the statistical covariation by analyzing their covariational statistical reasoning to carry out tasks involving these concepts. His research themes in the PhD are based on statistical inference, which includes the area of mixed linear models. Thank you so much to accept this invitation, Patricia. I see your slides now, and you can start your presentation. Thank you again. Thank you. Good afternoon. My name is Patricia Antunes from University of Beira Interior. The authors in this work are Professor Dr. Sandra Ferreira, Professor Dr. Dario Ferreira, and Professor Dr. João Mexia. Today, I'm here to talk about Edgeworth approximation and cumulants. This presentation focuses in these points. In this work, we consider B-additive models, and your main goal is to show the power of independence in defining general models with a good statistical behavior. We intend to present the use of cumulants in the adjustment of the models. We show how to use Edgeworth expansions to obtain confidence ellipsoids for the observations vector. We want to estimate the parameters of models of this form, where x0 and xi are design metrics. The first correspond to the fixed effects and the others the random effects apart of model. Beta 0 is the fixed vector. Vectors corresponding to the random effects apart of model by these independent with these independent identically distributed components, with cumulants up to the third order. We assume that these vectors have moments until the third order. The vector Zi have cumulants of order are given by this, with second, third, and third order. The expected value of Zi is null. The moments are used to describe univariate or multivariate distributions, and there is a relationship between them and the cumulants. If a distribution is determined by its moment, then they are also determined by their cumulants. In this section, I start with the definition. The moment generating function, given the random variable u, its moment generating function will be this equality, where e indicates a expected value. This function is defined for values of t, with this is finite. So the cumulant generating function defined by psi of t is equal by the log of the moment generating function of the random variable u. The Hertz moment relative to origin is given by the first equally of the equation 4, and the Hertz cumulant at the origin are given in the second quality of equation 4. With the mean value variance and Hertz moment of u, we have the well-known results. The first cumulant is mean value, the second is variance, and the third cumulant is equal to the third moments, but the third order are not equal to the moments. The fact that we have this, it will be the origin to work with the pairs of independent and identically distributed models.
Thus, we consider pairs of observation vectors, y1 and y2, which model of the pair will give an Bayes estimator of the variance. As these estimators will be independent, this product will be an Bayes estimator of the square of variance. To obtain the cumulants of the random variable u for the Hertz moment of u, we observe the derivative of the generating function of the cumulants is given by this equation. Let's now consider a particular case where, unlike the previous case, we will not need a pairs of models. This is because we will show that if we have a pair of parameters, we'll be able to estimate all the cumulants of any order through the central moments. Using the Euler's form for the derivatives of the order R of a product of functions, we obtain this equation where the derivative of the R plus first moment is obtained in this way, and the R plus 1 are the cumulant by this expression. Consider again E as spectate value. We have this expression for Hertz central moment of the random variable u. So we see that the cumulants and central moments and moments relative to origin are mutually determined. Now we admit the existence of location and dispersion parameters for distribution u. And in this case, we will show that we don't need a pair of models. Thus, we admit that the random value u0 follows an unstandardizing function with the location 0 and dispersion 1, and having the random vector u equal to this sum, so we can write this equation. It is also seen that the moment generating function for these parameters is represented in this way, and the cumulant generating function of these parameters by this. So we get this expression for obtaining the Hertz cumulant and the dispersion parameter given by this. If the Hertz cumulant, the location 0 and dispersion 1 are assumed to be known, there is no need for a pairs of model to estimate the third order cumulant, since when the second cumulant this parameter is estimated, so dispersion is also estimated, and consequently the cumulatives of any order. For the useful approximation of the distribution FU, let's resort to Edgeworth expansion. If the U random value has moments by the mean value, the variance, the third moment, and the fourth moment, we will have skewness and kurtosis coefficients. For this distribution, considering the U0 given by this division, starting from the skewness and kurtosis coefficients of equation 16, as well as the second, third, and fourth cumulant, we obtain the Edgeworth expansion given by this equation. This expansion gives an approximation to this distribution. In this section adjustment, we will get the least square estimator of the cumulants, the order 2, 3, and 4 of the components Zi. We have seen that the estimate for cumulant, we need a pair y1 and y2 of observations vector independent and identically distributed. These metrics we will send for this pair of observation vector. We assume that metric X is this type. Thus, the orthogonal complement of omega of the range space of metric X will have this dimension. Considering the vectors and orthogonal basis for the orthogonal complement of omega,
we take this random part of the vectors for the orthogonal complement equal to the combination of this with this, where these vectors have these components and them considered by this way. The Hertz cumulant of the random part of the vectors for the orthogonal complement is given by this, and these linear combinations obtained in this way. We consider independent and identically distributed vectors y.1 and y.2 obtained in these components. So we obtain the cumulative estimators of the random part of vectors for the orthogonal complement is given by equations 23, where for the estimators to the order 2 and 3 in this way, and the third order in this way. Now let's go into the study of confidence ellipsoids. For that, we take a vector u of norm 1 and we can linearize the problem. And for that, we write the inner product as follows this way. This vector represents these components, and this vector represents this mean of this pair of vectors. And we want what the mean of the inner product is 0. This is because the mean of Zi is 0. Just as the inner product is the linear combination of Zi, and the mean of Zi is equal to a null vector of components Ci. Consider equation 19 and 20. We have the Hertz cumulant of the inner product like this equation with this linear combination. So consider equation 16 and 23. We have the estimator of the Hertz cumulant, the estimator of skewness coefficient, the estimator of kurtosis coefficient. Consider an approximate distribution for the inner product. We have this expression, and the estimator of second order cumulant obtained by this way. We have the Edgeworth expansion of this distribution by this, where we use the estimators of the cumulant the order 2, 3, and 4, as well as the estimators of skewness and kurtosis obtained in equation 26 of the previous slide for this distribution. So we get P quantile estimate of the Edgeworth expansion, and with the expression 27 on the previous slide, we obtained this equation for the inner product. We will now obtain the ellipsoid center of the origin associated with the quadratic form by this, with the given this vector minimize this expression. In this picture, we represent the ellipsoids that pass through the center in the direction given by the vector u at distance this product from the center. So we get a new way to adjust confidence ellipsoids, and that adjustment we use Edgeworth expansion. Now I will refer some conclusions. In this presentation, only assume in addition to the independence of this vector of the random effects with these components that they had moments until the third order. It was shown that in order to obtain the cumulants order 4, it is necessary to work with independent and identically distributed pairs of observation vectors. It should be not that this requirement can be discarded if only the cumulants are to be estimated up to the third order. When considered the existence of location and dispersion parameters,
It was demonstrated that pairs of models are no longer needed to estimate the first order cumulants and consequently the cumulants of any order. The construction of confidence ellipsoid based on the use of Edgeworth expansions of distributions should be noted that if we later admit normality, this feature will no longer be necessary. In this case, the approximate solution will become exact. We have some reference. Thank you for your attention. Thank you, Patricia. Nice presentation. There is any question, any remark? And right on time. Thank you. Thank you. To respect the time. We just wait a little bit because next presentation is on 15:20. So we just must wait 4 minutes. Okay. Okay. If there is no questions for other people, I can ask you a question, if you don't mind. Okay. I'm interested why you call these models as B-additive models and why not so additive models? Why B-additive models? These models are called B-additive due to the additive of the model equation and the additivity of the covariance matrix. Oh, this is this duality. Yes. Two types of additivity. Additivity. So we have additivity plus additivity. So we have B-additive models. B-additive models. Okay. Because in the beginning of your investigation, you start calling these models as additive models. And now you change the name. So there is an evolution. It's because the additive, the two parts. Okay, I understand. Yes, it's an evolution in your investigation, of course. Thank you very much. Thank you. Okay, if there is no more questions, I ask Patricia to please to stop sharing your screen. And I ask to Vitor Valente, next speaker, to put our screen in your slides. Thank you, Patricia, once more. Thank you. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Pode pôr os seus slides e vamos começar a hora, portanto, vamos começar às 15h20, tem tempo, está bem? Está bem. Peço desculpa do meu inglês, mas... Acho que... Está ótimo, eu estou a ver, portanto, em princípio toda a gente também está a ver. O seu inglês está perfeito, estou a ouvi-lo perfeitamente no seu inglês. Bom, a apresentação é nem mais nem menos do que só algumas considerações sobre estes modelos chamados... Ok, pode avançar, Vitor, eu vou desligar o meu som. Obrigado. Estava eu dizendo, a apresentação é nem mais nem menos do que só algumas considerações sobre modelos lineares e hierárquicos. Não vou entrar em
em grandes demonstrações, né, tanto matemáticas como outras, mas é só uma abordagem do porquê da utilização destes modelos, quando e como, e há alguma comparação com os modelos de regressão clássicos. Ok. Vítor, deixa-me só interrompê-lo, porque houve aqui um lapso da minha parte, eu não o apresentei, quero apresentá-lo. Portanto, o Vítor Valente é doutorando do doutoramento em Matemática e Aplicações da Universidade da Beira Interior, começou a trabalhar em setembro de 2020, esteve há um tempo atrás também a tirar uma parte do doutoramento no ramo de matemática, especialidade de modelação estatística na Universidade Aberta, onde fez também um grande percurso, mas depois acabou por aparecer outras coisas na vida e não terminou este doutoramento e meteu-se agora nesta nova fase da sua vida num doutoramento connosco. É mestre em ensino das ciências, tem a especialização em ensino da matemática pela Universidade Aberta, e teve a frequência de vários cursos, vou só aqui nomear um ou dois porque a lista é extensa, a frequência do curso de pós-graduação em Matemática via Ensino pela Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias, no ano 2000-2001, e tem a licenciatura em Matemática no ramo educacional pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, onde teve também um grande desempenho científico pelas coisas que vêm no seu currículo. Portanto, desculpe esta interrupção, mas eu não podia deixar de fazer uma apresentação, foi um lapso meu, peço desculpa, e agora concedo-lhe toda a palavra. Ok, obrigado. Esta apresentação consta de uma pequena introdução aos modelos de regressão linear, faço uma reflexão, demonstro algumas estruturas que são existentes e que são consideradas, a justificação, motivação e algumas considerações sobre o modelo linear hierárquico e uma lista de referências na qual eu me baseei para esta apresentação. O modelo de regressão tradicional como sabemos, uma dependência linear entre uma variável de resposta y e uma ou mais variáveis variáveis explicativas x, sendo só uma, o modelo designa-se por modelo de regressão linear simples, sendo mais modelo de regressão linear múltiplo. É um modelo que se pode traduzir por uma expressão deste tipo, que aqui está, em que o x0 é considerado um vetor 1, e, portanto, neste modelo isto representa a média global para todos os elementos I que nós consideremos, e desde o x1 até o xp são as variáveis, uma ou mais variáveis que podemos introduzir no modelo. Estes parâmetros beta são aqueles que nós temos a estimar, além de outros. O modelo mais simples é o chamado modelo nulo, que engloba a média, ou a grande média também ordenada na origem, e o fator de erro. Portanto, para a resposta para qualquer indivíduo considerado isolado, será sempre em relação à média geral e o seu fator de erro para cada um deles. Estas tecnologias, para mim, com a adição de uma variável explicativa, o modelo vai acrescendo e, portanto, vai havendo aqui a influência ou modulação da variável da variável resposta através desta variável explicativa. Num caso geral, temos um aspecto matricial em que as variáveis explicativas passam a ser propriamente um somatório e todas elas vão ter influência na variável resposta. Isto é o caso mais geral e que nós encontramos para um modelo de regressão linear clássico ou
mínimos quadrados ordinários é aquilo que normalmente também se designa. É um modelo em que a relação entre a variável resposta e as variáveis explicativas é linear. E considera-se sempre a ausência de multicolinaridade entre as variáveis. Se existir, é porque existe correlação, e isso pode introduzir erros padrão não... Peço desculpa. Pode introduzir erros padrão elevados. Ora, outra coisa que se considera nestes é o pressuposto da independência e da aleatoriedade, independência entre as variáveis e a aleatoriedade dos erros. Pressupõe-se também a homocedasticidade dos erros, e a partir daqui considera-se sempre isso, mesmo nos outros modelos, que eles têm distribuição nula e variância constante. Se houver dependência entre as observações, dá-se a subestimação dos erros padrão dos coeficientes de regressão, e uma maneira de obviar isto seria incluir interações entre as variáveis, criando assim alguma dependência existente no modelo. Ora, é exatamente por causa destes últimos pontos e de haver dependência entre as observações que se vai recorrendo à utilização de outros modelos, nomeadamente estes modelos que eu agora vou passar a explicar. Mas antes, queria introduzir uma observação, é que nós, no nosso dia-a-dia, seja no trabalho, seja na nossa vida cotidiana, vivemos em sociedade, temos comportamentos, atitudes e opiniões que são normalmente influenciadas pelo meio ambiente que nos rodeia. Um exemplo clássico é este que eu aqui apresento. Portanto, suponhamos um aluno, portanto, ele é influenciado pela sua vivência na escola, na família, por todas as atividades que compõem. Se quisermos alargar mais esse âmbito, todos os serviços ao qual ele depende, a vizinhança, os pares, os amigos, etc. E depois a inserção numa sociedade onde ele tem um meio ambiente próprio, cuidados de saúde, assuntos socioeconómicos e culturais, as leis com que se rege, etc. Tudo isto tem influência e pode modular o indivíduo. Não só, mas este é um exemplo. Por exemplo, um médico, normalmente numa enfermaria, interagem uns com os outros, tomam decisões em comum, pertencem normalmente ou maioritariamente naquela enfermaria à mesma especialidade, estão inseridos no mesmo hospital e muitas vezes também acontece viverem na mesma vizinhança do hospital, vivem em associação de pares, frequentam mesmos clubes, ou seja, cria-se dependências entre eles e de alguma maneira eles estão inseridos numa estrutura que podemos dizer que é hierárquica, portanto, eles enquanto indivíduos, depois a enfermaria ou a especialidade, o hospital como um outro grupo, etc., por aí afora. Ou seja, nós encontramos na sociedade estruturas deste tipo, em que, por exemplo, no caso das escolas, temos alunos agrupados em turmas, que por sua vez frequentam uma determinada escola, que é um grupo de outro nível superior, e, portanto, também as escolas estão encaixadas em direções regionais, ou em países, ou em estados, se for o caso, por exemplo, do Brasil ou dos Estados Unidos, etc. Esta estrutura, os dados são obtidos num determinado momento, são observações momentâneas, pode ser esta classificação hierárquica que é muito mais simples, ou então uma classificação um pouco mais complicada, onde podemos ter, por exemplo, alunos a frequentar uma escola vindo de vários bairros, ou então alunos de um determinado bairro frequentarem várias escolas, e dá-se assim aquilo que chamamos de classificação cruzada. Já agora, puxando um pouco a brasa à minha sardinha, há um trabalho
editado, e que também teve apresentação oral no Congresso na Grécia, meu com a professora Teresa Oliveira, em que isto tudo está aplicado. Se for ao longo do tempo, temos observações longitudinais ou biográficas, podem ser observadas num mesmo indivíduo e em situações ou em locais diferentes. Também acontece, é vulgar também isto acontecer. Assim haja disponibilidade de tempo e dinheiro para se fazer este tipo de estudos, dependendo das suas características também, é óbvio. O caso que eu aqui apresento é aquele que deu, digamos assim, início e onde ele teve grande aplicabilidade. Portanto, é o caso em que as unidades do nível 1, podemos considerar os alunos, estão encaixados em turmas, em cursos ou noutra situação qualquer, podemos passar logo para as escolas. Esses cursos ou essas turmas estão encaixados em escolas e por aí afora. Pronto. É esta a estrutura, digamos assim, base, que deu início, digamos assim, no século passado, à grande introdução e inovação destes modelos em relação aos modelos hierárquicos, aos modelos clássicos. Os modelos clássicos tinham algumas limitações, porque operam num único nível, não consideram as interações entre os diferentes níveis, não levam em linha de conta a heterogeneidade entre os dados, mas sim mais as relações médias, e, portanto, ou se se trabalha com as unidades do nível mais baixo, nível 1, ignora-se o agrupamento. Se se trabalha a nível dos grupos, esquece da heterogeneidade existente no nível mais baixo. Portanto, ou desagregamos os dados do nível de grupo para o individual, ou agregamos os dados do nível individual para o nível de grupo. Num dos casos ou no outro, ignora-se a identidade do grupo ou a informação de nível individual. Para contrabalançar e para superar estas dificuldades, foram introduzidos os modelos lineares e hierárquicos, nomeadamente por esta dupla de investigadores, que deu também a origem ao software HLM, mais nos Estados Unidos e nas Américas seguem muito eles. Na Europa, nomeadamente este senhor Goldstein, já falecido, que deu também origem à equipa dele em Inglaterra, inicialmente em Londres, agora em Bristol, ao programa MLWin. A motivação para estes é que a existência de dados que se reconhece explicitamente a existência de níveis múltiplos, portanto, hierarquias, quando se desconfia da correlação nos dados, o processo é sempre pensado para operar a mais do que um nível, portanto, uma estrutura multinível ou hierárquica. Quando queremos descrever a variabilidade e a heterogeneidade na população em estudo, quando existe um número diferente de observações por grupo, não causa problemas, e que se pensa que há uma relação de regressão entre as variáveis. Estes modelos permitem, essencialmente, modelar efeitos cruzados entre níveis, sem agregação ou desagregação. Pode-se incorporar variáveis independentes em qualquer nível de análise. A análise de diferentes níveis simultaneamente levando em linha de conta as diversas e múltiplas dependências ou correlações existentes nos e entre os diferentes níveis. Além disso, surgem assim como uma alternativa aos modelos lineares clássicos, na análise de dados com contexto em que a estrutura hierárquica lhe é inerente. Tem muitas aplicações neste momento em muitas áreas de pesquisa, nomeadamente, vamos ver se eu digo isto bem, data science. Com o aparecimento dos computadores, abriu-se uma janela enorme para a exploração de novos modelos, que estão a ser desenvolvidos continuamente. A sua rápida expansão torna difícil o seu acompanhamento e estudo exaustivo, e, portanto, a inovação está sempre inerente a estes modelos. Originalmente, como eu já referi anteriormente, foram trabalhos destes
destas duas equipas, mas também na década de 1980, portanto na década de 80, também houve uns trabalhos pioneiros referentes a estes investigadores que aqui estão. Também são conhecidos com outros nomes, coeficientes aleatórios, componentes de variância, efeitos Mitchell, etc., dependendo até das áreas onde eles são abordados. Essencialmente, um modelo linear hierárquico é um modelo estatístico aplicado a dados coletados em mais do que um nível para elucidar relacionamentos entre os níveis. Os dados são assumidos como hierárquicos, portanto, uma estrutura multinível, com uma variável resposta medida no nível mais baixo e variáveis explicativas em todos os níveis. Esta variável resposta pode ser contínua, pode ser discreta, dicotómica, multinomial, e depois o modelo sofre alguns ajustamentos e, portanto, podemos até ter modelos lineares hierárquicos generalizados, mas pronto, dado a limitação do tempo, nem sequer vou abordar isso. Podemos ter equações de regressão separadas em cada nível, portanto, permite estudar com mais profundidade. Vou dar um exemplo de um modelo muito simples, só com 2 níveis, os indivíduos no nível 1 e os grupos no nível 2, como está aqui neste esquemazinho. O modelo simples é um pouco isto que aqui está, é como se fosse um modelo de regressão linear clássico. Cada indivíduo em cada grupo é representado e, portanto, a variável, esta é uma média de grupo, e também já tem aqui a aplicação de uma variável explicativa. Podia ser, por exemplo, para cada grupo termos uma reta que aqui está, o modelo clássico daria, por exemplo, a reta a vermelho, que é, digamos assim, uma média, não é? Digamos, entre aspas. No nível 2, ao modelo entre grupos, podemos também introduzir variáveis e, portanto, surgem estes modelos de ordenada aleatória ou modelos de declive aleatório, dados por estas duas expressões. Juntando as duas, temos um modelo combinado, ou um modelo misto, onde podemos basicamente ter duas partes, a parte dita fixa e a parte dita aleatória. Portanto, temos na parte fixa a média global, o efeito de uma variável de nível 1, o efeito da variável de nível 2 e a interação entre os níveis 1 e 2, dados por este termo. Aqui, na parte aleatória, temos 3 termos em relação ao modelo clássico, só temos um. Portanto, temos os erros de nível 1 e os erros de nível 2. Este termo aqui designa-se por interação aleatória entre grupos e a variável x, e é exatamente este termo, ou esta parte aleatória, que é a grande diferença em relação ao modelo clássico. Portanto, aqui está em causa a homocedasticidade dos erros. Juntando P variáveis x no nível 1 e Q variáveis no nível 2, obtemos um modelo conjunto, dado aqui, ou na forma de somatórios, por esta outra expressão. Os parâmetros que temos que estimar são os parâmetros fixos, os aleatórios, os termos de erro, também conhecidos como, e os termos de erro, também conhecidos como componentes de variância. Os métodos e algoritmos para estimar são vários, são diversos. Normalmente utilizam a máxima verossimilhança ou a máxima verossimilhança restrita, que ainda é mais utilizada. Por exemplo, o MLWin utiliza processos iterativos e, portanto, mínimos quadrados generalizados. Também se utiliza, devido à utilização dos computadores, métodos bayesianos e de cadeias de Markov de Monte Carlo, portanto, modelos de simulação. Há vários softwares, o SPSS também tem, além daqueles 2 que eu já referi atrás, o R, que é gratuito e está sempre a poder ser desenvolvido, qualquer um deles serve, o SAS também. Na análise dos modelos, utilizamos as deviances para fazermos o teste da razão de verossimilhanças. Claro, quanto menor for este valor, melhor será o ajuste do modelo encontrado em relação ao modelo base. Os resíduos, também utilizamos os resíduos em qualquer nível para verificar as posições do modelo.
Essas posições é sempre que sigam distribuições normais, como eu disse no início. Podemos fazer mais coisas, mas pronto. O modelo mais simples e por onde nós começamos sempre a trabalhar é o chamado modelo incondicional, que não é mais nem menos do que o equivalente a uma ANOVA com um fator com efeitos aleatórios, e muitas semelhanças com o modelo que eu introduzi no início, em que aqui o resultado médio para esta unidade ou para este grupo é dado também por um valor médio e o erro dentro desse próprio grupo. Isto permite-me adicionar os dois modelos anteriores num só e verificar que a variância para aqui é dada por estes dois termozinhos, um que representa a variabilidade dentro do grupo e o outro a variabilidade entre grupos. Isto permite-me determinar o coeficiente de correlação intraclasse, dado por esta expressão, que é este rosinho que, tendo um valor pequeno, quer dizer que provavelmente os modelos clássicos podem servir, podem se adaptar. Se este valor for mais elevado, então provavelmente haverá uma estrutura hierárquica ou outra, mas é aqui que é a grande decisão, se eu avanço ou não avanço com o estudo do modelo linear hierárquico. Por exemplo, este valor entre 5% e 10% e 20% em estudos de educação são considerados normais, portanto ele pode ser mesmo baixinho. No meu caso, quando fiz o mestrado, ele era, salvo erro, 8%, portanto muito baixinho mesmo, mas verificava-se que sim, que houve uma boa adaptabilidade. Aqui são algumas referências, entre outras, não é? Esta é aquela que eu referi no início do meu trabalho na Grécia, e como considerações acho que só tenho a agradecer. Não sei se foi muito explícito, mas pronto. Foi muito explícito, sim senhor. Obrigada por ter aceito o convite e o desafio. Muito obrigada pela sua apresentação, foi claríssimo. O inglês também estava perfeito, como você disse. E agora ainda temos tempo aqui para uma questão curtinha, porque pronto, estamos aqui em cima do tempo. Se quiserem depois mais alguma questão ao Vítor, depois será para o final, está bem? Mas se quiser uma questão curta, vou aguardar aqui um minutinho. Sendo assim, eu posso aproveitar um minuto. É dizer pode dizer à vontade. Em Portugal já existem alguns estudos que eu tenha conhecimento dentro desta área, nomeadamente na Beira Interior, na Universidade. Talvez a pessoa que mais tem trabalhado com estes modelos, pelo menos que eu tenha conhecimento, tanto em Portugal como no Brasil, é a professora Maria Eugênia Ferrão. No Porto também, inicialmente, já no século passado, a equipa do professor... agora varreu-se-me. Não sei se é mote, não é. Na área do desporto, portanto, na FMH? Mas é no Porto, na Universidade do Porto, mas ligada às ciências do desporto, aqui à aberta, portanto, há vários alunos que fizeram mestrado utilizando estes modelos. No Brasil é corrente, nos Estados Unidos também, e tem evoluído para muitas coisas estes modelos. Aquilo que eu li mais recente, estavam a fazer, inclusivamente, tentativa, não, já tinha sido aplicado nos Estados Unidos, não sei se isso é viável em Portugal, é tomar, por exemplo, um grupo ou uma turma como um placebo, como se faz na medicina, e depois todo o resto ser comparativo com outros métodos de estudo aplicados aos alunos, etc. Exato. Eu não sei se existe aqui esta flexibilidade, mas é só para verem que estes modelos permitem essas coisas. Portanto, exato, e são bastante flexíveis e há muita coisa ainda para fazer ainda no âmbito destes modelos. A sua apresentação teve espetacular, muito obrigada então mais uma vez. Eu agora pedia-lhe que parasse a apresentação. Ok. E agora pedia à oradora Paula Alves para começar a apresentação. Pode colocar os slides.
Vítor, tem que tirar a sua apresentação, está bem? Ok. Peço desculpa. Muito obrigada. As novas tecnologias comigo. Ok, já temos então a Paula Alves. Eu vou fazer uma pequena introdução. Uma boa tarde, Paula, tudo bem? A Paula Alves, que é a nossa próxima oradora, vai apresentar o tema Análise Estatística de Planos em Blocos Incompletos, equilibrados com repetições, o caso particular deste BIPT. E a nossa oradora estudou na FCT UNL, a licenciatura em Matemática Atuarial, posteriormente fez mestrado em Estatística e Otimização, também na FCT UNL, e fez a sua profissionalização em serviço do ensino da matemática. Portanto, eu passo-lhe a palavra, Paula. Mais uma vez, obrigada por ter aceito este desafio. Pode iniciar. Paula, tem o seu microfone desligado. Tem que ligar o microfone e ligar a câmara, por favor, está bem? E pode começar quando quiser. E a minha câmara, não consigo ligar. A câmara está ao lado do microfone, se puder ser ligada, e pode começar quando quiser, está bem? Okay, já estamos a ver perfeitamente e a ouvir. Obrigada, uma vez, pode começar. Agora é que falta por outra vez. Ora bem, a minha tese vai ser, a minha apresentação vai ser com base na minha tese, exatamente, de mestrado. Essencialmente vou fazer uma pequena introdução a estes 8 itens. Introdução ao planeamento de experiências e aos planos em blocos. O planeamento de experiências assume um papel fundamental como fundação entre o vínculo das matemáticas aplicadas e aplicações da estatística nas mais diversas áreas, como sendo biomedicina, ciências da educação, agricultura, indústria, etc. Irei fazer uma breve introdução ao planeamento de experiências nos planos em blocos em geral e, em particular, aos planos em blocos incompletos e equilibrados. Fizemos uma breve introdução historial dos planos em blocos. Qualquer planeamento de experiências tem como finalidade extrair em máxima informação para determinado esforço experimental, permitindo não só comparações entre as variabilidades, como controlar também essas mesmas fontes de variação. Os planos usam-se ainda para controlar essas fontes. Com os planos em blocos completos, casualizados, ambiciona-se aperfeiçoar com rigor as estimativas das diferenças intermédias de determinadas variedades, minorizando não só a variabilidade dentro de cada bloco, como maximizando a variabilidade entre blocos. Quando os blocos têm um número de unidades experimentais ou parcelas inferiores ao número de tratamentos, temos então o Incomplete Block Designs. Os planos de blocos incompletos e equilibrados foram introduzidos por Fisher em 1925. Num plano de blocos incompletos e equilibrados, quaisquer 2 tratamentos ocorrem juntos, igual número de vezes lambda ao longo de B blocos. O conjunto de blocos distintos neste tipo de planos intitula-se por suporte de plano e o número de elementos desse conjunto designa-se cardinalidade do plano e designa-se por B asterisco. Os planos em blocos incompletos e equilibrados, a ocorrência da repetição de blocos é sempre desejável, não só por estar aprovado como sendo planos optimais, mas também do ponto de vista económico e facilidade de aplicação prática, conforme estes 2 autores que eu ponho aqui. Para além disso, existem casos problemáticos que, quer por acidente, em que se percam unidades experimentais, a existência de blocos repetidos torna-se e revela-se de extrema importância. Proporcionamos uma abordagem aos planos em blocos incompletos e equilibrados com os parâmetros V tratamentos, B blocos com K dimensões,
em que cada tratamento ocorre em BR blocos. Quaisquer 2 tratamentos são iésimos associados e ocorrem em simultâneo em lambda blocos. Portanto, estes parâmetros V, B, R, K, lambda são os parâmetros que nós temos que ter em consideração e existem condições de existência que são extremamente importantes e que temos que ter em conta para que eles sejam formados e caracterizados. Ora bem, um BIBD é caracterizado tal como eu já tinha referido e tem que verificar estas 3 restrições. No entanto, estas 3 condições são necessárias, mas não suficientes para a construção do BIBD, pois eles têm que ser todos números inteiros e nem sempre, mesmo revendo estas 3 restrições, nem sempre o lambda é chegado a um número natural ou inteiro, em particular, e, portanto, não chegamos a uma construção de um BIBD fiável ou verdadeiro, no seu contexto. À data da investigação, a investigação de uma condição suficiente para garantir a existência de todo o BIBD continua ainda a gerar uma grande controvérsia entre os investigadores. Para os casos de dimensão 3, 4 e 5, há resultados conhecidos para a suficiência, contudo, não há muito mais informação, pelo menos até à data desta minha investigação, que já vai com 11 anos de intervalo. Ora, para proceder à análise dos planos em blocos incompletos, Yates recorre ao método de mínimos quadrados e ao teorema Gauss-Markov, o melhor estimador centrado, o BLUE, do Best Linear Unbiased Estimator, intrabloco para a comparação de tratamentos. A análise intrabloco ignora grande parte da informação contida em comparações de tratamentos, nomeadamente a informação contida na comparação dos totais dos blocos. Temos, assim, o restabelecimento da informação interbloco ou a análise interbloco. Para a análise intrabloco para os BIBDs, nós construímos e fomos tendo em conta o modelo estatístico usual e obtivemos as equações normais dadas aqui ao fundo do slide. Construímos a tabela intrabloco para os BIBD. Aqui os tratamentos são ajustados, mas os blocos não estão ajustados. Numa segunda, em certos BIBDs podem também desejar-se aprofundar os estudos dos efeitos dos blocos e para isso impõe-se fazer uma diferente partição de soma de quadrados totais. E aqui sim, nós temos os blocos ajustados, mas o dos tratamentos não ajustados. Vamos agora fazer, e fizemos nesse trabalho, a análise intrabloco para os BIBD completos. E neste caso consideramos novamente a tabela à nova, mas neste caso para o BIBD completo. Utilizamos novamente a estimação de parâmetros, mas agora com o método de mínimos quadrados, em que obtivemos a média global e as estimativas dos mínimos quadrados para os efeitos dos tratamentos. É claro que existe especial relevância em efetuar testes aos valores médios dos tratamentos individuais e definimos para isso o contraste entre os tratamentos com a expressão designada aqui. E neste caso, o BIBD, iremos ter uma nova expressão onde os CIs representam os coeficientes dos contrastes e vamos concluir qual a variância desses tratamentos e qual a variância da diferença entre os estimadores. Os planos em blocos incompletos e equilibrados com repetições que essencialmente vamos aqui incidir, foram destacados pelos seus trabalhos por estes três autores, em que desempenham um papel fundamental em termos de contexto de planeamento de experiências e da amostragem controlada, particularmente porque e se admitirem repetição de blocos. Muitos autores dedicaram especial atenção aos BIBDRs,
dos quais evidenciamos aqui alguns. Eu destaco o Bailey e o Cameron, porque também já esteve aqui em conferência neste SPM. As principais razões para a repetição de blocos no plano poderão ser como sendo os custos da implementação poderem diferir bastante recorrendo ou não à repetição de blocos, ou por qualquer razão especial o investigador pretende considerar que apenas algumas combinações de tratamentos são preferíveis a outras, ou ainda por querer-se evitar blocos com uma determinada composição, ou mesmo porque alguns BIBDRs têm alguns estimadores de contrastes de blocos com variância mínima. Alguns detalhes aparecem abordados tanto em Oliveira como Seranza ou Gregsky. Os BIBs com repetições, nós temos aqui as definições e as condições de existência de blocos repetidos, sobre os quais eu me debrucei e suportei os meus BIBDRs com a desigualdade demonstrada pela professora doutora Teresa Oliveira. Neste mesmo trabalho da professora Teresa são apresentados parâmetros para possíveis BIBDRs e para alguns casos particulares, considerando até 200 blocos, mas sempre com um lambda menor ou igual do que 10, e considerou-se que se k igual a 3 dentro de uma variabilidade entre 5 a 40 inclusive, ou com k igual a 4 com uma variabilidade entre 8 e 40 inclusive, ou ainda com k igual a 5 com uma variabilidade entre 3 e 40, todos estes parâmetros nós consideramos, e foi demonstrado na tese da professora doutora Teresa Oliveira, que estes resultados definem e obedecem a condições de existência dos BIBDRs desenvolvidas. Agora, a classificação de famílias e alguns exemplos, segundo o Yeadat e Young, eles consideraram 3 famílias fundamentais. Na primeira família, planos cujos parâmetros BRW têm um divisor comum, e em que existe o BIBD, em que BR lambda... Paula, desculpe interromper. Tem 3 minutos, está bem? Não se... Muito, pode ser, porque começámos um bocadinho depois. Desculpe a interrupção, pode continuar. Está bem. Ok. Família 1, que BR lambda tem divisor comum, existe o BIBD considerado BRT divisíveis por esse lambda, como sendo o caso BIBD 15, 84, 28, 5 e 8 pertence a esta família, pois existe o BIBD 15, 42, 14 e 5. Já na família 2, em que BR lambda também tem um divisor comum, mas não existe o mesmo BIBD considerado anteriormente, porque nenhum com o T divisores comuns entre BR e lambda. Neste caso, nós consideramos que BIBD 15, 42, 15, 5 e 4 pertence a esta família, pois não existe o BIBD 15, 21, 7, 5 e 2, porque eles não são primos entre si. Ora bem, e no família 3 temos que o BRW são primos entre si, e então o BIBD 9, 12, 8, 6 e 5 pertence a esta família, pois o 12, 8 e 5 são primos entre si. A forma mais trivial de obter um BIBD com blocos repetidos é simplesmente recolher cópias de um plano existente, pelo método Juxtapositions de Kalinski. A existência destes blocos, destes BIBDs com blocos de dimensão K implica a existência de outro BIBD com dimensão V menos K. Uma técnica simples para esta construção a partir de outro será, portanto, substituir as variedades de cada bloco por um conjunto de variabilidades que não estão no outro bloco. Aqui, para nós desenvolvermos esta cardinalidade, utilizamos o método trade-off na construção dos BIBDR.
A ideia básica é compensar ou trocar alguns blocos com outros blocos, mas desde que eles não percam características gerais que definem um BIBT. Alguns exemplos de construção do BIBT estão aqui apresentados, dois com diferentes cardinalidades e os outros dois com diferentes planos complementares. Também estes pelo método Juxtapositions de Kaliski. A análise estatística... Peço-lhe que seja concisa e passo para as últimas palavras, está bem? Peço desculpa que apertaram no tempo. Obrigada. Bem, penso que a Paula, entretanto, tirou a apresentação. Não sei se foi isso que aconteceu, mas obrigado pelas suas palavras, pelo desafio. Muito obrigado, Paula. Agora vamos então para o orador. Our next speaker is Isaac Akoto. Please, can you share your slides, Isaac? Okay. I see your slides now. Hello, Isaac. Now I can see your, it's great. Okay, it's great. We are seeing your slides now. Good afternoon. Thank you so much to accept this invitation. I will talk a little bit about Isaac. His work here is about asymptotic results for discrete models. Isaac Akoto belongs to Nova School of Science and Technology, Nova University of Lisbon, and Department of Mathematics and Statistics, and University of Energy and Natural Resources in Tsunami, Ghana. Sorry for my accent. Isaac is a statistician and actuarial scientist at the University of Energy and Natural Resources in Ghana, and a fellow of University of Ghana's Building a New Generation of Academics in Africa, founded by the Carnegie Corporation of New York. He had his Bachelor of Science, Statistics and Computer Science and Masters of Philosophy and Statistics degrees at the University of Ghana, where he examined and assessed a comparative schools placement system and made recommendations for the system. He also used the Garch model of time series to model the Ghanaian pension fund. Currently, he is pursuing his PhD in Statistics and Risk Management, Actuarial Options, at the Nova University of Lisbon in Portugal, where he is researching into asymptotic theory for large samples in discrete model with applications to health data. His main research interests are in inferential statistics, classification techniques, pensions and insurance, biostatistics, and health statistics. So it's your turn. Thank you for accepting this invitation. And let's hear Isaac Akoto. Thank you very much for the opportunity. As has been said, my name is Isaac, and I'm presenting on asymptotic results for discrete models. This is going to be the outline of my presentation. Basically, when we conduct an experiment severally, n of them, and there are n possible results that are likely to occur, we may sometimes be interested in the number of times an event occurs, and this will have the multinomial distribution as I have stated there. And sometimes we may also be interested in the probabilities of occurrence of events. And these probabilities could be estimated with the estimation here. And according to Wells in 1962, whenever you have a large sample, that is as n approaches infinity,
that relation has a normal, has a limit relation, which has a limiting distribution, which is normal, with mean vector 0 and variance covariance matrix. We are calling it UP, which is equal to the diagonal matrix of the principal, whose principal components are of the vector P minus the product of the vector P times its transpose. So we, at this moment, throw some lights on limiting distribution. And we are saying that if we have C, which belongs to a class of continuous functions, then if we have any function that we are calling a L dot, which belongs to the class, and when you have the distribution of some sequence of random vectors converging to the distribution of a random vector, which also is continuous at a continuity point of y dot, then as per Kallenberg in 2013, and this is the general continuous mapping theory, says that if you have a sequence converging to some vector, then any function of that sequence will converge to the function of that vector. So that is what we are saying. That Kallenberg is saying that the distribution of a function of a sequence of random vectors will converge to the distribution of a function of that random vector. That is a known continuous mapping theory. So we extend this further to the fact that if we have y dot, a sequence of random vectors defined by that, which depends on the parameters, the random variable and the parameter, and you have another function that we are calling L dot that depends on that sequence, and they all belong to a continuous class of distribution, then if we also assume that y, which is our random vector, depends on a parameter theta, and that theta also converges, the sequence of that theta also converges to some theta in probability, and theta belongs to a compact set we are calling D, then automatically the new vector, the new function that we are defining of the sequence of random vector which depends on theta will converge to the function of y dot, which also depends on theta. So we have these remarks to make, and we are saying that theta will be a parameter both for the distribution of the random vector y and also the distribution of the function of the random vector y. When the distribution of y is normal with zero mean vector and variance covariance matrix as v theta, and the parameter theta n converges to the parameter theta, this shows that the distribution of the new function will also converge or will have a limiting distribution, which is also normal, with zero mean vector and variance covariance matrix defined as this. So this is a parameterized continuous mapping theory. So it's been parameterized. So we also would want to extend this to a sequence of random vectors. So if we have a sequence of random vector xn, and we say that the sequence is mean stable when it means that they have the same mean vector. So what we are saying, trying to establish here is that if you have a sequence of vectors or random vectors, and it is a subset of another, if and only if the supremo of the norm or the norm of the difference converges stochastically to 0. So if that is the case, then we have our first proposition, which we say that if the sequence Sn converges to 0 in probability, and the distribution of Xn also converges to some distribution we are calling F naught, which belongs to a class of continuous function, then Fy, which is the bigger set, will also automatically converge to the distribution, the continuous distribution F naught. So we take our second proposition, and if we have, for instance, if we are given J dot by this set, whose components have gradients that, and also has a Hessian matrix that
it means that a second order partial derivative is continuous. And when we also have a mean stable vector with an invariant vector mu, then we can define another random vector which depends on, which is a function depending on G. And also we have Xn, which is a sequence which depends on the mean stable sequence defined by another function deep G, that with deep G defined as that, then we say that the sequence Xn is a subset of the sequence Yn whenever we have that relation converging in distribution to a continuous distribution which belongs to a class of continuous distribution. So based on that, we are propounding this corollary that if we have that relation converging or having a limiting distribution of that under hypothesis 1 and 2 brought together, we will have this relation. We will have it having its limiting distribution as that, with zero mean vector and variance covariance matrix defined as that. We now take our third proposition, which, we say that if you have any random vector, not necessarily being normal, and it has some covariance matrix C with range space omega defined as the range space of C and a mean vector, then we have a certain probability that Y minus its mean vector will belong to the range space omega. So we have this lemma to talk about, and this lemma we are basically defining around a matrix which is positive semi-definite with eigenvalues as epsilon1 to epsilon h with corresponding eigenvectors as that. So basically what we are trying to say is that if we have the matrix B, it's equal to A transpose times the diagonal matrix whose principal component element is equal to the eigenvalues here times A. The same applies to the Moe-Penrose inverse of that matrix B. Then this time with the Moe-Penrose, the diagonal matrix is the inverse. Then A is defined by eigenvectors alpha 1 up to alpha 8. So if that is the case, then we have this proposition that if Y, which is any random variable, any random vector, Y, is going to have having a limiting distribution which is normal with mean vector mu and the variance covariance matrix as sigma squared B, then when we define the Moe-Penrose inverse of B as B plus, then that relation, which is virtually the square of the normal, is going to have a chi-square distribution. The chi-square will have a centralized chi-square with H being the rank of the matrix B, being the degrees of freedom. So this is extended for us to have confidence ellipsoid for any random variable. So we are having a random variable X, then with this probability space with these parameters, that is going to be its confidence ellipsoid. So if you have any random variable Y, and it's normally distributed with these parameters, then it is going to have the probability of this as 1 minus Q. So I want to talk a little bit about covariance matrix because in our work, it played a very important role, and we want to have some more details about variance covariance matrix. And we are saying that with our probabilities of interest, when we have this relation, our variance covariance matrix is defined by this with all these conditions satisfied. The rank of the covariance matrices are important to us because in our case, that is what helps us determine our degrees of freedom for the chi-square test that we have. So we are saying that the rank of the covariance matrix, which we know that UP earlier on we defined as this, is having this rank. And we know that with this rank, the diagonal matrix with principal component elements as a vector P or vector of probabilities minus the rank of that. So we know that this is going to have a rank M, and this is going to have a rank 1.
So it means that our rank of the rank of the variance covariance matrix is always less or equal to m-1. And according to Short, the variance covariance matrix UP is going to be positive semi-definite. So we try to extend our work further to have some inference about this whole propositions, lemma, and theorems that we have established earlier. So we are going to have a vector A that constitutes an orthogonal basis for some partition that. So with M being the number of probabilities for the various partitions. So all together. So in our case here, according to the parameterized continuous mapping theory, when we have that relation, which A times that relation, it's going to have a limit distribution which is normal with the zero mean vector and also the covariance matrix defined as that. So if that is the case, then when we try to test a hypothesis that AP is equal to 0, and if that holds, this is going to be our statistic. And this statistic is going to be distributed with a chi-square distribution with R degrees of freedom. And R is going to be the rank of that function or that matrix altogether. So, and also when P converges in probability, the estimate converges in probability to P, then per our last proposition is going to have a chi-square distribution whose critical value is going to be defined by that. And yes, as I said, it's going to have a chi-square distribution. So we want to take some example, for instance. For example, if we say that we want to test the effects and interaction of some factors, D of them, each having L levels that do cross for a fixed effect model, then we are going to have M, which is going to be the product of all the levels all together. That is going to give us our total M. So with that, we are going to estimate these probabilities, and out of that, we may be interested in calculating the effects and interaction that correspond to our set D. And this set D, for instance, in the example I'll be looking at very soon, we had 3 factors. So the set D will have 3 factors, 1, 2, 3, and we are going to form subset from this set. And when we do this, the set, that is the null set, is going to correspond to the general mean value. And if in the case where we have just a single value in the set, that is a single factor in the set. For example, if we have the set 1, it means that we want to test the effect of the first vector. If we have the set 3 in there, we want to test the main effect of the third factor. But if we have 2 or more in there, then it means that we want to test the interaction between the pairs or more, the pairs in the particular subset. So this is how we are going to define A, which is supposed to be orthogonal. So what the A here is telling us is that we are going to form the Kronecker product of this function, the A, whenever we pick a subset and a particular factor is present, as we have here, we are going to use the matrix T. And the matrix T is obtained by deleting the first row of an orthogonal matrix or the Hermite matrix. When you delete it, that forms the matrix T. And whenever the subset that you have taken does not contain a particular factor, then it means that we are going to go by that option, which is a vector of 1s and divide by the square root of the number of levels that we are interested in. So when we have done that, because we will need, this distribution is a chi-square distribution, we may need the degrees of freedom. So with the rank, with the rank of the matrices, we are able to get the various degrees of freedom to help us compute our chi-square test. And we are saying also that J, if we want to re-index and organize our work, J is going to start from 1 to 2, D being the total number of factors that you have in your experiment.
So we extend this work to cover confidence rating. And according to Shaw, according to the continuity of the Moe-Penrose inverse, Shaw says that that converges to that when n is large. And by extension of the parameterized continuous mapping theory, gives us this statistic, which is having a limiting distribution of chi as the centralized chi-square with n-1 degrees of freedom, and it could be extended further by that. In order for us to be able to compare our results to popular methods, we extended our work to the nonlinear statistic part, and that is defined by what we have in here. And with that, we were able to extend further our work to compare our method with the log linear models by Everett. So we picked this data from Everett, and we used our method to analyze the data. And when we use our method to analyze the data, we had this result, which you can see that we're able to calculate the effects of all the factors, their interaction, even to the third order or the second order interaction. When you look at Everett, the method Everett used, the log linear method, could not, maybe I'll have to say that in here. Our method or our approach helped us to be able to calculate simultaneously the effects and interaction of all our factors at one time without the restriction of any hierarchical boundary. We're able to just do that all of a sudden. But when we look at Everett, what Everett did was that he did it in phases, in a hierarchical approach. And also, Everett could not compute the second order interaction, because when you look at his method, or the method that Everett used, when he could not get the degrees of freedom for the third order interaction, because that degree of freedom is going to be 0. And for that matter, Everett couldn't compute the second order interaction, but our method, which is a robust method, enabled us to do this. So these are some references as pertain to this research. And I want to appreciate, this is a joint work with Professor Michia, who has helped very much in this my work, and Professor Philippe Marc. I also would want to say thank you to Professor Manuel, and a wonderful thank you to my supervisors, Professor Dario, and also Professor Gracinda, and also my institution for the great support. In fact, all the names I've mentioned here have been of tremendous support to me in this research, and I want to show and acknowledge them for the wonderful contribution they have made to my work. So thank you very much. I'm very much grateful for your time. Thank you, Isaac, for your nice presentation. And thanks again for accepting the invitation and for joining us. I give some time for questions or remarks to Isaac. Please ask him some. I will wait a little bit. While there is no questions from other persons, I have not the questions, but just only adult, if you can. Okay. You told that there is an existence of Helmert matrix. Helmert matrix is a kind of orthogonal matrix, Isaac? Yes, it is. Okay, but is used often in analysis of variance, isn't it? Yes, very much in analysis of variance. Okay, Yeah. but because in our statistical in mixed models, there is no usual to deal with Helmert matrix, but I know for the analysis of variance, that's why my doubt. Okay, thank you.
Any question? Any remark to Isaac? Please, you can chat your questions or your remarks, and you can send to chats or asking directly to Isaac. We still have time for some questions or some remarks. If anyone wants to ask Isaac or maybe other speaker, you can go ahead and ask some questions or making a remark, please. If there is no questions or no remarks, I thank all the speakers. Thanks again to all of you to accepting these invitations. This invitation and for joining us. It's a pleasure to be with you, and it's a pleasure to hear you to share your work. And I think this is all. Thank you very much.